Neste primeiro bloco, temos a honra de apresentar uma entrevista rara. Com vocês, o Bispo de Porto Velho, Dom Esmeraldo, cuja diocese tem cerca de 700 quilômetros quadrados, ou seja, vai de Porto Velho a Cacaulândia, lá pertinho de Jaru. O Mais Rondônia hoje entrevista Dom Esmeraldo, bispo católico, que foi ordenado em 77. Boa noite, Jones. Boa noite você que está aí acompanhando através da Rede TV esse Mais Rondônia. E no ano de 2012, Deus me manda aqui para Rondônia. No dia 3 de março, fui apresentado como novo arcebispo de Porto Velho. Existe é lógico que quando a gente muda de estado, de comunidade ou família, né? Porque o bispo então vivencia muito isso. O que o senhor traz desde o seu início, lá na Bahia, para Rondônia, ou seja, as maiores diferenças ou o que então o senhor nota como fundamental ou elo entre um estado e o outro ou uma comunidade e outra? É claro que as diferenças são muito visíveis em relação à situação social, cultural, religiosa, econômica do Nordeste, sertão da Bahia, para a região do Pará, região amazônica e também aqui para Porto Velho. No meio dessas diferenças todas, nós vamos encontrando pontos que são fundamentais para o trabalho de evangelização. O primeiro ponto é o Evangelho. O Evangelho ele precisa ser apresentado de acordo com a cultura, não para diminuir o Evangelho, mas para que as pessoas naquela cultura, no seu modo de viver, possam ter mais facilidade para perceber a profundidade do Evangelho, isto é, da pessoa e da missão de Jesus Cristo. Então nós temos as diferenças, mas também temos todo esse coração aberto. O que é comum é que em todos os lugares você encontra pessoas, famílias, grupos, comunidades com seu coração aberto para acolher o Evangelho de Jesus Cristo, a sua pessoa, o Cristo que morreu e que ressuscitou, e também para acolher toda essa profundidade do sentido de pertencer a uma comunidade eclesial, a uma comunidade religiosa, de pertencer à igreja. Bispo, na Igreja Católica, bispo é considerado um apóstolo e sacerdote presbítero. Gostaria que o senhor explicasse um pouco isso. Então, Jesus Cristo, ele reúne os 12 apóstolos e ele dá a esses 12 apóstolos uma missão muito grande. Quando nós olhamos, por exemplo, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, diz que Jesus, após a sua ressurreição, ele se reúne, naquela época eram 11 em razão do que aconteceu com Judas Iscariotes, e àqueles apóstolos ele dá uma missão muito clara: ide por todo mundo, fazei discípulos entre as nações, batizai essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai tudo que eu vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. No Evangelho de São João, no capítulo 20, Jesus também faz essa mesma missão para os apóstolos que estão ali reunidos. Então ele diz: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Recebei o Espírito Santo. Então, o que é que nós vamos ver? É que os apóstolos, tendo recebido o Espírito Santo, e no dia de Pentecostes, eles já eram agora 12 novamente, porque Matias ocupou o lugar de Judas, eles têm uma missão que é a missão de anunciar o Evangelho, proclamar a morte e a ressurreição de Jesus por todo o mundo. Mas os apóstolos começaram a pensar: olha, nós não somos eternos. Um dia nós não estaremos mais aqui na terra. Como será a continuidade? Então coube aos apóstolos organizarem esta passagem. Então eles escolhem seus sucessores. E como é que se chamam? São chamados os sucessores dos apóstolos, os bispos. Aí os apóstolos, e entre eles já está Paulo como grande missionário apóstolo, então eles vão fazendo o gesto da bênção e da imposição das mãos àqueles que sucedem os apóstolos na missão apostólica. E é claro que vamos ter também os presbíteros, ou sacerdotes, como são chamados também, ou padres, no nosso trato comum. Aí estes são colaboradores do bispo na missão episcopal.
Então, para a Igreja Católica, isso aqui é muito precioso. O bispo é o sucessor dos apóstolos e o padre é aquele que colabora com o bispo para a missão. Imagine uma diocese como Porto Velho, com 85 mil quilômetros quadrados, mais de 700 mil pessoas. Como é que eu sozinho poderia dar conta dessa missão? Então, daí que no dia da ordenação do padre, o bispo, em nome de Jesus Cristo e da igreja, faz o gesto da imposição das mãos, e os padres já ordenados que ali estão fazem esse mesmo gesto, para indicar essa profunda comunhão do padre que está sendo ordenado com o bispo, que é a comunhão com a igreja e, é claro, é a comunhão com Jesus Cristo. Na missão, todos, o bispo, o padre, o cristão leigo e leiga, você, Jones, você que está aí bem juntinho e da televisão nos acompanhando, cada um de nós tem uma missão, essa missão vem de Jesus Cristo, vem da igreja e diante de Deus, todos somos seus filhos e filhas, todos são importantes. Ótimo, bispo. Mudando um pouquinho, os últimos papas tentaram frear a teologia da libertação, um movimento muito político e pouco afeto à tradição, bem comum, bem mais comum na América Latina, né, e Amazônia também. Bento XVI travou uma verdadeira batalha. Qual a posição do senhor? Olha, em primeiro lugar, nós deveríamos ter aqui muito tempo para significar o que significa teologia da libertação. A evangelização, ela cuida de toda a pessoa. Já pensou eu dizer para uma pessoa, vá em paz, Deus te acompanhe, sabendo que aquela pessoa está com fome, sabendo que aquela pessoa está sem assistência médica, Então eu preciso também olhar para toda a vida daquela pessoa. Isso já está até na carta de São Tiago. Então, o que é que a igreja sempre ponderou diante de vários teólogos da libertação? Ponderou que deveria se olhar a pessoa humana na sua integridade humana, mas também na sua dimensão transcendente. Isto é, a pessoa humana, a vida dela não se esgota aqui na Terra. Aqui na Terra vai se preparando para a vida da eternidade, a vida do céu, onde aquilo que Cristo nos prometeu será pleno. Aqui temos os nossos limites. Portanto, todo o trabalho de evangelização deve ajudar aquelas pessoas mais pobres a descobrirem a sua dignidade, os seus direitos humanos e também os seus direitos de fé, os seus direitos divinos. Afinal de contas, somos filhos e filhas amados de Deus. E ajuda a descobrir, para aquelas pessoas que têm postos de ação política, tão importantes no executivo, legislativo e judiciário, aqueles que trabalham nas empresas, que eles precisam, por causa de Jesus, por causa do Evangelho, eles precisam estar com o seu coração atento e voltado para a vida dessas pessoas mais pobres. Bispo, o dízimo é algo obrigatório ou não? Foi bom você, Jones, ter tocado nesse assunto, porque nós estamos lançando agora já, a partir desse mês de maio, uma cartilha sobre o dízimo. Por que o dízimo? Porque Deus nos dá tudo. Deus nos dá vida, nos dá saúde, nos dá inteligência, nos dá um coração para amar, nos dá a bênção, que é a própria presença de Jesus Cristo, o seu Espírito. Deus nos dá a fé, nos dá a possibilidade de trabalharmos. Olha aqui, com a tecnologia da televisão eu posso chegar até você. Então, por que não devolver para Deus uma parte daquilo, de tudo que Deus nos dá? Por isso que hoje se fala em devolução do dízimo. E como é que eu vou devolver para Deus? Através da comunidade na qual eu participo e à qual eu pertenço. Então isso é muito importante. Eu não posso obrigar ninguém a ser dizimista. Então o dízimo tem que nascer de um coração que acredita em Deus, que experimenta o amor de Deus e de um coração que sente que ele faz parte de uma comunidade. Portanto, o dízimo nasce de um coração aberto e o dízimo quer ser uma devolução a Deus através da comunidade de tanto quanto Deus nos oferece. De onde vem a palavra dom, de Dom Esmeraldo? Para o bispo, a palavra dom significa dádiva. Significa que ele recebeu um dom de Deus e ele deve ser um dom de Deus para o povo.
e ele deve acolher o povo como um dom de Deus para a vida dele. Então essa palavra dom significa dádiva, graça. Então Deus me concedeu este dom, essa graça, e o costume na igreja é esta graça, daí ficou o nome de Dom Moacir, Dom Antônio, Dom Esmeraldo, Dom José, que já foi esse bispo aqui que mora em Minas Gerais. Então saiba que quando você chama um bispo de dom, você está querendo lembrar a ele que ele é o dom de Deus para o povo, e você está também querendo dizer para ele que ele acolha sempre o povo como um dom de Deus para o seu pastoreio. Dom Esmeraldo. A escritora Adélia Prado escreveu que hoje em dia saímos da missa com vontade de procurar algum lugar para rezar em virtude do barulho excessivo, da festa em demasia, o que se compara muito também às protestantes pentecostais. Isso não está em desacordo com o Vaticano? Isso não está em falta de sintonia? Jones, eu lhe digo uma coisa, nós vivemos numa cultura do barulho. Então, se você olha as nossas festas, mesmo com toda a proibição, os carros volantes que andam pelas ruas, jovens ou até adultos com o porta-mala do carro explodindo de som, sabe? Então você vai em algum lugar, não só festa dançante, mas em tantos lugares de festejos de várias formas sociais, então você vê realmente uma explosão que não há ouvido quem suporte. Essa cultura do barulho, ela entrou também nas igrejas, e entrou também na Igreja Católica. Às vezes, especialmente os jovens que vão tocar, que formam um conjunto ali na igreja, às vezes eles confundem o que é um show no espaço aberto, de rua, numa praça, com a celebração litúrgica. Eu tenho dito muito, tenho ajudado, sempre quando vou às paróquias, reflito, ainda domingo passado, com mais de 100 pessoas de várias paróquias aqui, São José Operário, Paróquia de Nazaré, Santa Luzia e a área missionária São João Batista, nós refletimos sobre a importância do modo como você canta, porque não se trata de cantar na liturgia como se fosse uma tarefa, mas de cantar a liturgia. Eu canto o que eu creio, o que eu rezo. Por isso é que o canto não pode ser qualquer um, precisa ser o canto litúrgico, e o canto precisa ser de acordo com o momento. Se é um canto de entrada, então é a procissão de entrada, ele precisa ser mais vivo. Se é um ato penitencial, ele precisa ser no ritmo de quem pede perdão e quem está com o coração aberto. Se ele é o momento das oferendas, é um outro momento que é animado, porém mais leve. Se é o momento da comunhão, que seja também um momento que une o cristão de elevar, né? Gosta de se elevar naquele momento santo. E se é um canto de saída, então outro canto para dizer, olha, a missão está para ser cumprida. É claro que nós refletimos muito e sempre dizemos, se tem alguém aqui da liturgia acompanhando esse programa, olha, cuide do volume do som, o volume do som das caixas da igreja, cuide o volume do som dos instrumentos e dos cantores, também, é claro, do próprio volume do presidente da celebração. Bom, Dom Esmeraldo, eu não poderia terminar essa entrevista sem fazer uma pergunta que amigos nossos, muitos deles católicos afastados, nos questionam. E nós, como católico, respondemos. Mas eu queria dar esse presente para eles, que é a seguinte pergunta. Existe tanta pobreza no mundo? Por que a Igreja Católica, tão rica, não vende seus pertences, seu ouro e suas obras de arte e acaba com a pobreza do mundo? Olha, Jones, eu lhe digo que se alguém pensa que a doação de todos os bens da igreja acabaria com a pobreza no mundo, está bem enganado. Por quê? Porque a pobreza no mundo tem uma raiz social, econômica e política. Se os nossos políticos do mundo inteiro, desde Obama, passando pelo da Rússia, o Putin, por todos da China, por todos da América Latina e da Europa, se os políticos quisessem, na verdade, erradicar, eles já teriam feito a erradicação da pobreza. Por que a África está nessa situação de miséria? Sendo um país tão rico, né? Com tantas riquezas, mas é porque eles são explorados pelas grandes empresas da Europa, dos Estados Unidos ou da China, que já nos últimos 10 anos estão entrando lá. Então, acho que a primeira coisa que tem que ficar clara é isso. A miséria,
a pobreza e o extremo que é a miséria, ela existe porque alguns têm demais. Então, se houvesse essa equitatividade, essa partilha, agora, para isso nós precisamos ter governos, executivos, leis, judiciário, e até o povo, cada país, e até o povo, nas empresas que possam fazer isso. Na verdade, gente com muita riqueza a gente tem. Agora, outra questão que eu digo é assim, é que as riquezas da igreja, elas não são somente riquezas econômicas, elas são riquezas culturais. São milhares e milhões de pessoas que todos os anos visitam, por exemplo, Roma, com a sua riqueza de arte. Artes que vêm do século II, do século III, de 1800 anos. O Museu do Vaticano, você imagine que se a igreja algum dia tomasse a decisão de fazer isso, o mundo inteiro ficaria contra a atitude da igreja, porque não é só uma questão econômica, mas é uma questão cultural. Eu cito Porto Velho, não porque nós somos uma cultura muito recente, mas quem vai a Minas Gerais, que conhece Ouro Preto, Mariana, Diamantina, Sabará, igrejas do século XVIII, Araxá, quem vai a Salvador, conheço todas as igrejas antigas de Salvador, algumas do século XVI, como a Igreja da Ajuda, onde pregou o padre Antônio Vieira. Então é um patrimônio que tem que ser preservado não só pela Igreja Católica, mas é um patrimônio nacional, é uma referência. Quando uma pessoa, crente ou não crente, de qualquer lugar do mundo, quando ele vai à Bahia, o que é que ele pede para ver? As igrejas. Ele pode não acreditar ali, mas ele sabe que ali é um patrimônio cultural. Inclusive, Ouro Preto, com suas igrejas, foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela própria Unesco, pela própria ONU. Então, o que é que a igreja faz com isso? A igreja não tem uma riqueza cultural para ser mais rica. A igreja preserva isso com muito carinho, mas nunca deixa de ajudar os pobres. Qual é o exemplo? E não só de ajudar no sentido de assistência, mas de defesa dos seus direitos fundamentais. Quantos hospitais existem no Brasil e no mundo cuidados pela igreja? Santas casas de misericórdia. Ou seja, as maiores instituições, né, de saúde são católicas. Se você vai a Salvador, eles têm lá as maiores universidades católicas, né? Então você tem Hospital de Irmã Dulce, tantos outros hospitais coordenados por pessoas da igreja. A Caritas. Você tem faculdades, universidades, você tem obras de assistência a menores. Aos idosos. Aqui em Porto Velho nós temos tantos. Se você, a Casa Família Roseta, por exemplo, é cuidado por pessoas católicas consagradas que cuidam de dependentes químicos. Você vai no bairro Nacional, comunidade de Santo Expedito, lá você encontra voluntários, e agradeço muito aos voluntários que estão lá. Eles cuidam das crianças, que pela manhã tem escola, pela tarde os pais trabalham. Então, não tem com quem ficar. De 4 até 12 anos, e ali tem a televisão que eles assistem, belos filmes educativos, brinquedos educativos, computadores. Então, são coisas que a igreja sempre faz. E tem que manter. Quero desejar que Deus abençoe você, sua família, que a graça e a paz de Deus esteja junto com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, mais Rondônia encerra a entrevista com Dom Esmeraldo. Esperamos que vocês tenham gostado. Até mais.